tráfico de drogas se estrutura em 4 etapas: produção, transporte, venda e consumo. Vamos analisar detalhadamente a rota de uma dessas drogas, a cocaína. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime apontam que a Colômbia, o Peru e a Bolívia são os principais produtores mundiais de cocaína. A Europa e os Estados Unidos são os maiores mercados consumidores da droga. As principais rotas até esses mercados passam por países chamados de atravessadores, como o Brasil e o México. É nesse momento que o valor da droga aumenta. O preço é tabelado a partir do risco que essa mercadoria corre para chegar em seus destinos comerciais. O que produz a violência? É um mercado muito dinâmico, muito rentável, só que num lugar que mais tem homicídio no planeta, que é a América Latina, que não é guerra, né? Não tem nenhum lugar do planeta onde se mata tanto quanto na América Latina. A droga em si, ela não promove violência sozinha, né? A relação que se estabelece de violência é um dos efeitos da proibição. O mais se reprime, o mais se tem essa atividade de repressão, o mais a valor do produto aumenta. E o mais se incentiva, no final, a desenvolver essa atividade, tanto nos campos de produção de coca na Colômbia, que no Afeganistão. As regras de flutuação de preço, as regras de varejo e atacado, todas elas valem. O mercado paralelo é um regulamentado e esse mercado ele precisa estar armado para poder produzir, distribuir, comercializar. É uma substância que é proibida por lei e que é alvo preferencial da política de segurança. Porque o que se vende no mercado ilícito é ilicitude, não é droga. Embora esse comércio aconteça em várias regiões da cidade, é nas favelas, em certos bairros, em certos lugares que esse comércio vai ser parte de uma relação violenta. Atualmente, o Brasil é o principal país de trânsito da cocaína para a Europa. O transporte acontece por 2 caminhos principais. O primeiro é direto. A droga é despachada principalmente por navios, saindo dos portos de Santos e Paranaguá para os portos europeus. A questão da América Latina é a questão da produção, né? É a única produtora de coca do mundo. Você tem uma produção residual no mundo, em alguns outros lugares. Pode até vir a ter um dia, mas não tem. Então é aí a questão andina, e você tem a produção de maconha, no caso, que abastece a própria América Latina. O segundo caminho é mais recente e envolve países da costa ocidental da África, sobretudo Guiné, Guiné-Bissau, Gana e Nigéria. O caso da África é interessante porque, como o Brasil, a África não é um país de produção, mas aí esse trânsito cria um mercado local, ou enfatiza, ou abre possibilidade de ter um mercado local também. E os 2 mercados de exportação e local são ligados. A cocaína é embarcada do Brasil para os países africanos e de lá segue por vias marítimas, aéreas e terrestres. O mercado de droga na África se desenvolveu porque uma parte do mercado americano estava fechado e que uma parte do tráfico de cocaína se reorientou na direção da Europa. Mas não foi sempre assim. Até 2008, o principal país de trânsito da cocaína para a Europa era a Venezuela, que respondia por 51% do volume transportado. Na época, o Brasil era responsável por apenas 10% desta rota. Nesse período, a produção de cocaína na Colômbia caiu por conta da repressão e o mercado passou a ser abastecido pela Bolívia e pelo Peru, que aumentaram a produção e têm extensas fronteiras com o Brasil. O Brasil, por exemplo, não é um produtor de coca, é um atravessador de coca, mas se tornou um grande consumidor também de coca e derivados, né? O mercado norte-americano é abastecido pela cocaína que vem dos mesmos países. A longa fronteira faz do México o principal atravessador da droga para os Estados Unidos. Os cartéis que controlam esse tráfico de drogas comandam um negócio que movimenta cerca de 13 bilhões de dólares por ano. O México acho que é o lugar, em termos de América Latina, mais interessante, porque ele é produtor, ele é atravessador, né, e é consumidor. Os métodos utilizados pelos traficantes são diversos: lanchas, veleiros, túneis de quase 1 quilômetro de extensão e outros meios. Mais recentemente, os cartéis mexicanos transportam a cocaína para os Estados Unidos por meio de submarinos que custam até $1 milhão e normalmente são utilizados apenas uma vez. O negócio compensa porque a carga que esses veículos conseguem transportar é estimada em $200 milhões.
colombianos chamavam nos anos 80 e 90 de mercado de ampulheta, né? Ampulheta porque você tem na produção da coca camponeses pobres que fazem isso por falta de opção, porque vão ganhar mais do que plantar tomate. Aí o refino, aí na hora que você tem os atravessadores, é um grupo que fica com esse recurso, e depois no varejo isso se expande nas cidades. Quem vai fazer o varejo são aquele rapaz jovem, negro, favelado. Na Colômbia se estima que o dinheiro não fique na Colômbia. Boa parte do dinheiro grosso, esse dinheiro vai para o mercado financeiro mundial, porque nós estamos falando de bilhões, né? Não fica em colchão. Se o dinheiro das drogas ficasse na favela, a favela não seria como é, né? A pobreza, ela não é o locus onde essa economia vai ficar. Da mesma forma como a rota de cocaína, as demais drogas têm suas rotas próprias que estão em constante transformação. Cada vez que fecha uma rota, tem um tempo de reconfiguração, mas as rotas se reorientam muito rapidamente. Vamos dizer em 6 meses, um ano. Não vai passar mais para essa fronteira, mas vai achar um lugar onde não tem controle, onde tem uma capacidade de corrupção, onde você tem um apoio dos políticos locais, do governo, que faz que é mais fácil, é mais interessante, você tem contato, você tem uma rede que se reorganiza. O tráfico continua porque continua proibido. O uso, a venda, a distribuição, a produção de drogas continua proibida, então o tráfico continua existindo como mercado ilegal.